Olá, eu me chamo Gabriel Sena e neste vídeo eu vou explicar os conceitos fundamentais que compõem o FPGA e na segunda parte faremos uma demonstração prática no software Quartz, onde vamos projetar, analisar e simular um contador de semáforo usando uma máquina de estados finito. Um FPGA é um circuito integrado que podemos programar depois que ele sai da fábrica. Diferente de um processador, nós não damos instruções para ele. Nós literalmente desenhamos o hardware que queremos usando código, e para fazer isso, a FPGA se baseia em três componentes principais. O primeiro e mais importante é o bloco lógico. Pense neles como o cérebro da FPGA. E aqui que toda a nossa lógica e computação realmente acontece. Cada bloco lógico é formado por dois componentes principais. O primeiro é a LUT, que é a tabela de consulta. Em vez de uma porta lógica fixa como AND ou OR, uma LUT é como uma pequena memória que pode ser programada para implementar qualquer função lógica. Por exemplo, uma LUT de 4 entradas pode ser programada para se comportar como uma AND ou uma porta XOR, ou qualquer combinação complexa que precisarmos. O segundo componente é um flip-flop, ou um registrador. Enquanto a LUT cuida da lógica combinacional, onde a saída depende só das entradas atuais, o flip-flop cuida da lógica sequencial. Ele armazena um bit de informação no estado e só o atualiza na subida do sinal de clock. Isso que nos permite criar contadores, memórias e máquinas de estado, como que faremos logo em seguida. Agora que sabemos como os blocos lógicos funcionam, como acontece a conversa entre eles. E aí que entra os blocos de interconexão, ou roteamento. Se os blocos lógicos são o cérebro da FPGA, as interconexões são um sistema nervoso. Elas são uma matriz gigante de fios e chaves programáveis. Quando o Quartz compila nosso projeto, ele decide quais blocos lógicos usar e em seguida programa chaves para criar os fios exatos que conectam a saída de uma LUT à entrada de um flip-flop. Por exemplo, é isso que transforma o nosso código em um circuito físico. E por último, temos os blocos de entrada e saída. Eles são como a pele do FPGA, sendo a ponte entre a nossa lógica interna e o mundo exterior. Os blocos de entrada e saída se conectam aos pinos físicos do chip e eles são programáveis para definir se um pino vai ser a entrada, sendo um botão, ou uma saída, como um LED. Eles também controlam os padrões elétricos, garantindo que o sinal da FPGA seja compatível com os outros dispositivos da placa. Agora, passando para a demonstração, eu escolhi um sistema simples de semáforo utilizando máquina de estado finito, onde temos nossos três estados em nossa máquina de estado. Ele começa em vermelho, em seguida ele vai para verde, que é o 01, e temos o amarelo, que é 10. Na nossa máquina de estado, do vermelho ele vai passar para o verde, do verde ele passa para o amarelo e do amarelo ele volta para o vermelho. E o estado base dele é em vermelho. Então, compilamos nosso código e logo em seguida podemos visualizar a execução por meio de um test bench. O test bench já foi criado, enquanto está compilando já posso mostrar o test bench, onde ele, no período de clock, ele vai trocando entre as cores. Agora que já compilamos, a gente pode abrir o Model Sim para ver o waveform. Forma, puxamos aqui o waveform, reduzimos o zoom para podermos enxergar. Então, ele começa em 00, que é vermelho, ele passa para verde, que é 01, vai para amarelo, em seguida volta para o vermelho, vai para verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Então esse é o funcionamento do nosso semáforo.